Bom, estamos de volta no último bloco, né, do nosso programa e o Sebastião falou uma coisa bem interessante anteriormente, que se uma pessoa, né, se um cientista faz alguma experiência ruim no laboratório, isso vai refletir em todo o universo, né? E se uma pessoa trabalha, ou, né, as pessoas trabalham num lugar em que elas não concordam com aquilo, por exemplo, numa indústria de armas, né? A pessoa não concorda com aquilo, mas ela tem que trabalhar porque ela precisa do dinheiro. Como fica isso internamente e até na evolução espiritual? Isso é muito delicado em nosso meio, quando não compreendemos as entrelinhas das situações. Por exemplo, se eu trabalho no matadouro e sou um vegetariano, mas os meus filhos estão passando fome, estão passando necessidade e eu preciso fazer aquilo. Se eu tenho a consciência, o porquê faço e compreendo a necessidade daqueles que ainda necessitam da carne, eu vou estar em perfeita harmonia encaminhando os seres. Porque quando acompanhamos a criação do animal com a lida gentil, desde o seu nascimento, né, os seus estados iniciais com um mecanismo natural que a natureza propõe a esse ser para que ele nasça, cresça, desenvolva, tenha sua experiência, ele sabe que vai ser promovido. Então ele vai ser transportado gentilmente, sem ninguém gritar, sem ninguém bater. Na hora do abate, alguém vai fazer uma oração onde eles abaixam a cabeça, eles sabem que estão indo para o sacrifício. Assim como vários líderes na humanidade, né, passaram por esse processo e deixou-se matar para que os demais tivessem um exemplo, uma experiência. Então o animal, quando é criado dessa forma, o processo de evolução dele, fatalmente a consciência do animal precisa passar pelo corpo do ser humano. Não existe outro caminho, os corpos são salas de aulas. Todos os seres vão passar por todos eles. A diferença é que o vegetariano que está lá, lidando com os animais, para que os outros que ainda são carnívoros tenham o alimento, ele está assimilando a proteína animal no lidar com os animais. Ele não precisa abatê-los para si. Mas ao lidar com seu semelhante de uma forma geral, por respeito ao semelhante, ele consegue construir e manter a proteína animal naquele ato. Porque o boi, ou o psiquismo do boi, vai entregar a carne, a parte mais densa. Mas vai ficar a parte que organiza e mantém aquele corpo. E essa parte é transferida para o vegano, vegetariano, certo? Como energismo, sem matar a forma. Porque esse é o processo daqueles que respeitam o ser humano, se respeitam, respeitam a vida e conseguem manter o seu corpo em equilíbrio sem precisar da proteína animal. Então, os seres que constroem os tanques de guerra ou trabalham na indústria bélica e não têm outro meio de ganhar o pão, que na maioria das vezes são desculpismos, só porque lá dá mais dinheiro, Sim. E não quer ser humilde e viver com o mínimo, Sim. se ele entender que o outro que está comprando a arma ainda necessita guerrear, e ao mesmo tempo, se ele não quiser participar daquilo e apresentar uma proposta mais ampla, o trabalho aparecerá. Porque no cosmos não falta trabalho para ninguém. Porque se todos os trabalhadores, todos os profissionais dessas áreas recusarem a trabalhar para gerar armamento, para matar outras vidas, não vai existir. E se todos os seres orarem para aqueles que necessitam da guerra se pacificarem, mas eles precisam entender que em seus íntimos tem guerras muito mais fratricidas do que lá. Eles precisam compreender que os acidentes de trânsito matam mais do que as guerras. Ele ser mais educadinho no trânsito, para começar. Ele precisa entender que as drogas, às vezes ele fuma, às vezes ele bebe, que isso é muito pior do que os acidentes do trânsito, mata muito mais. Então, os tóxicos, de uma forma geral, tanto as drogas lícitas e ilícitas. Ele precisa entender que se já que ele não guerreia, ela não está lá no final da ponta, ele não fabrica o tanque, ele já não participa dessa deseducação do trânsito, ele já não toma álcool, nem o tabagismo, nem coisa alguma, mas ele pensa negativo. Isso é muito pior do que a droga, mata muito Sim. mais. Então, se ele for melhorando esses estágios, conforme ele vai sutilizando o seu pensar, sentir, falar e agir, trabalhos incontáveis vão aparecendo, porque os campos de trabalhos se abrem conforme o trabalhador se prepara. Então, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Ou quando
o profissional está pronto, o trabalho aparece, se assim podemos dizer. Sim. E, Sebastião, a lei do amor, ela também está relacionada com a lei da atração? Que quando você ama, você atrai coisas boas. Tem relação? Exatamente, por isso. No nosso país ainda fabricam armas, fabricam tanques para importar para outros países, não é isso? Sim. Enquanto eles fizerem isso, jamais vão conseguir deter a violência por aqui. Porque é a lei de causa e efeito. Então ela vem de outra forma. Porque aí eles acabam, às vezes, muitos importam armas de lá para matar o ser humano aqui, para escravizá-los aqui. Então nós vemos que a lei de amor é a lei de atração para a matéria inorgânica, que começa a reger os nossos pensamentos. A lei de atração é a lei de amor para gerenciar os relacionamentos dos seres vivos e organizados. Então eu posso me unir a um outro ser para formar algo maior. Então eu posso atrair o meu semelhante. Eu sou um professor, pela lei de atração eu atraio um outro professor e agora nós dois vamos construir uma escola. Vamos atrair os contrários, que são os alunos que não têm o conhecimento, e nós, detentores do conhecimento, vamos transferir para eles o que sabemos. Então, tanto os contrários se atraem quando alguém está apto a transferir o que tem, quanto os semelhantes também, por essa lei de atração, essa lei de amor, para expandir a consciência daquilo que se propõe. Então, nós vemos que a lei de causa e efeito, no sentido de nós fazermos uma coisa negativa e receber o que foi semeado, ela pode ser mais ou menos assim. Para quem está consciente, antes de eu pensar em pensar negativo de você, eu já recebi. Mas se eu não tenho consciência disso, eu posso até tirar a sua vida e daqui a milênios é que eu vou estar apto para responder por esse crime. Por isso nós vemos hoje falar, mas fulano cometeu um crime bárbaro e não respondeu pelo crime. A lei divina sabe esperar até o fulano estar pronto para que ele tenha a lucidez de saber o porquê está passando. Às vezes a lei dos homens condena crime que a lei divina absolve. Ou a lei humana absolve crimes que a lei divina condena antes mesmo da pessoa pensar. Condena no sentido de cobrar responsabilidades. Sim. Então a pessoa começa a lesar outras pessoas e esquece que está lesando a si mesma. Que o teu corpo está sendo dilacerado. Pode ver que quem prejudica os seus semelhantes normalmente, não é regra geral, mas normalmente a vida não é muito longa. Certo? E não é, vamos colocar assim, por não compreendermos as leis em sentido profundo, que vamos ficar às margens dessa lei. Então a lei dos homens, por exemplo, ela deveria ter um caráter educativo, mas normalmente o que vemos é um caráter punitivo. Então a pessoa às vezes desconhece, eles partem do princípio que nós conhecemos toda a Constituição do país, todas as leis que o regem. Sim. E às vezes nós não conhecemos nem um parágrafo de uma delas. E se não vermos essas leis bem explicitadas nas escolas, em todos os meios, principalmente a lei que rege um contexto, o que cada um tem que fazer, e de uma forma amorosa, bastante estimuladora, convidar todos os cidadãos a participar disso de uma forma harmoniosa, nós vamos atrasar ainda um pouco a nossa evolução, porque a evolução do planeta ninguém consegue atrasar, ninguém consegue adiar. Então nós vamos ser convidados a retirar-se do contexto se assim nos comportarmos. Sebastião, para a gente encerrar o tema de hoje, tem uma última pergunta. No Evangelho diz, não há, sem caridade não há salvação. E essa caridade que você estava falando, eu dei sopa e achei que estava fazendo bem. Eu doei cesta básica, achei que estava fazendo bem. Às vezes uma pessoa acha que, nossa, ela faz caridade, ela é tão amorosa, mas também tem o jeito de se fazer essa caridade. O pensamento também que você vai envolver nessa caridade. Não é a caridade pela caridade, né, Sebastião? A caridade no sentido profundo, como nos ensinou Allan Kardec, os espíritos, neste ensino universal, é aquilo que você dá de si. Dar a cesta, a sopa básica, tudo aquilo que está fora de nós não é nosso, isso é um dever, isso é Emmanuel. Então, dar uma cesta, uma sopa, isso é dever moral. Caridade é você iluminar o outro para que ele não dependa de você. Então ele mostra isso numa lição chamada Dever e Caridade, e em outras lições também. Não é só ele, vários mostram isso. Então
Então, fora da caridade, da transformação pessoal, porque caridade é a sublimação da personalidade. Então, quando eu me torno o evangelho vivo, eu estou sendo caridoso para comigo e um bom exemplo para o meu semelhante é caridade também. Mas manter o outro na miséria, na dependência do alimento físico, ou seja ele qual for, isso não é caridade. Isso é descaridade, inclusive. Então, se nós estudarmos Kardec, vamos ver que manter uma reunião de desobsessão, por exemplo, para retirar espíritos de alguém que não quer mudar, que na maioria das vezes são partes da sua própria consciência, e ele não muda e volta na mesma coisa, isso não é caridade. Agora, a caridade seria entendermos a lição de Kardec quando ele fala que o único meio, ou os únicos meios, são dois, para curar um obsediado seria ele se transformar moralmente e a oração fervorosa, ter o conhecimento de causa para a sua mudança de fato. E ele perceber que quando ele muda, o outro muda mesmo a contragosto. E às vezes a missão dele, após ele mudar, é resgatar o outro que aparentemente o estava perseguindo. Então, quando nós vamos entendendo essas realidades, ao invés de fazer uma sessão de desobsessão, faríamos uma sessão de evangelização para os encarnados a nível, né, de transformação moral, e os desencarnados que estão afins, na mesma sintonia, vai ouvir também. Porque o estudo hoje, a conscientização e depois a aplicação desse estudo, é o mais potente antídoto para curar os obsediados e obsessores, se assim podemos dizer. Sebastião, muito obrigada. Nós chegamos a mais um final, né, de um programa e eu quero ressaltar que o livro do Sebastião, Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, já está disponível nas livrarias e também no site do Sebastião, né, Sebastião? O site? www.sebastiaocamargo.com.br. Inclusive já está na segunda edição e já se esgotando também. Olha que maravilha. E o próximo programa, o tema é Conhece-te a ti mesmo, o auto-reencontro. Você não pode perder. Até lá.